Beleza. Agora 3 horas. 3 horas. Então, pessoal. Sonzinho esperto. Qualquer coisa usem o botãozinho do volume aí, coloquem a mais. E coloca de novo só um pouquinho. Compartilhem essa mensagem. Hoje não vai sair como programado, literalmente. Nós teríamos uma convidada, mas ela não pôde vir. Ela vai virar no próximo. E as questões que nós íamos trabalhar necessariamente com que seriam propostas por ela, nós vamos trabalhar quando ela vir, ou na próxima live, enfim. E hoje nós vamos continuar falando da palavra de Deus. Show? Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Geralmente eu tenho sistematizado as mensagens para que fique uma coisa legal, com pesquisa, com isso, com aquilo. E a mensagem que eu vou pregar hoje, a gente já pregou em outros momentos, só que ela é uma junção de duas mensagens. Uma a gente pregou num momento e uma a gente pregou em outro momento. Mas não será aquele tipo de mensagem que vai ser, no caso que eu sempre faço uns 50 minutos, né? Não vai somar os dois, não se preocupe. Foi? Então compartilhe essa mensagem. Compartilhou? Compartilhei. Tá valendo, só pra saber. Para que ela chegue a alguém. Show? Tranquilo? Para quem não me conhece, tá conhecendo agora, eu sou o Dudu, pecador, tentando me livrar dessa carnalidade que às vezes cada dia parece mais crescer do que diminuir, e que busca estudar a palavra de Deus. Show? Mas esses só são alguns dados sobre a minha vida. Quem me conhece realmente não é a Daíse, não é meu pai, no sentido terreno, não é minha mãe, apesar de eles conhecerem muito sobre mim. Mas Deus é aquele que realmente me conhece. E às vezes isso parece ser assustador, na verdade. Esse que é o problema. Não é um benefício tão lindo. Às vezes parece ser um problema. Porque se ele conhece o que vai sair da minha boca, se ele conhece o que está no meu coração, igual nós já vimos passagens que os fariseus arrazoavam coisas no coração, e Jesus, percebendo isso, falou aquilo, enfim. Então nós sabemos que esse Deus, ele é poderoso. Esse Deus talvez tenha um poder que nós não conseguimos explicar. A gente podia fazer a live de hoje em cima só da criação, em cima de teses, de isso, de aquilo. Mas eu sei que Deus, ele tem uma mensagem para cada um de nós. E talvez nós não conheçamos essa mensagem. Talvez nós passemos ouvindo coisas sobre a Bíblia e de repente nós não nos achegamos a esse Jesus. Talvez por medo, e principalmente o medo de que alguma outra pessoa que esteja do lado, ela nos critique. Talvez ela até nos pergunte, né, alguma coisa e nós não saibamos responder. Mas talvez aí nós deveríamos pedir para que o próprio Deus aumente a nossa fé. Assim como, se eu não me engano, Pedro pediu para Jesus. Os discípulos pediram para Jesus, né? Mas Pedro chegou indagando ele e pedindo: Senhor, e se meu irmão pecar contra mim, quantas vezes eu vou ter que perdoar ele? 7 vezes? E Jesus respondeu: não, 70 vezes 7. Acho que foi um baque na hora, né? Disse: puxa vida, podia colocar aumentasse um pouquinho para 10. Depois de 10 eu... Show?
Vamos ler então a passagem, vamos ler as passagens que nós vamos trabalhar hoje. Hoje a gente vai trabalhar com 2 capítulos. Eu vou tentar resumir eles em historicidade e dados, claro, né? Os dados que contém na palavra de Deus. Vamos nessa? Então, no capítulo 9 de João, João não é 1 João, nem 2 João, é João. Então vai estar lá no Novo Testamento. Alguns teólogos justamente criticam isso no sentido de que o testamento só é validado com a morte do fiador ali, do fiador não, de quem possui as posses, o poder, né? Quem ainda não morreu e ainda possui o item, né? Mas já começo dizendo que esse nosso validador, esse nosso presenteador, nos presenteou com algo que nós não poderíamos pagar com as nossas mãos. Não era com isso ou com aquilo. Até porque nós éramos e somos muito falhos. Hoje, possivelmente, um pouquinho mais perto do próprio Deus. Até porque, quando Jesus foi se entregar à morte, ele falou para os discípulos, acalmando o coração deles: fiquem calmos. Eu mandarei a vós, pedirei a Deus, rogarei ao Pai, para que mande outro Consolador. E esse Consolador veio, você pode conferir isso em Atos, capítulo 2. Daí surgem várias interpretações para isso, para aquilo, mas não nega o fato que o Espírito Santo veio. E eu sei que às vezes parece tão distante, você mesmo até que crer ser cristão, crer ser crente, crer ser isso, crer ser aquilo, fica tão longe às vezes você dizer: não, mas será que tem alguém que fica me dando dicas? Será que tem um anjinho aqui do ladinho aqui? E talvez tenha um diabinho desse lado aqui? Será mesmo? Vamos lá? Eu creio que Deus é poderoso para suprir essas tuas dúvidas. E uma das maneiras, e eu creio que talvez a maneira mais forte de nós descobrirmos essas coisas, é através da sua palavra. Vamos lá então? Capítulo 9 de João. Caminhando Jesus, e era uma coisa que Jesus fazia bastante, viu um homem cego de nascença. Lembrando, né? Então Jesus estava caminhando, vamos analisar partinho por partinho. E ele viu um homem cego, né? Hoje em dia, se nós vemos um homem cego, geralmente ele é caracterizado pelo quê? Ou ele está, né, com uma bengalinha. Hoje nós temos acesso a muitas coisas que talvez não são da forma que eram antes, né? E um óculos escuro, claro, né? Existe um fator de refração da luz, um esquema assim para quem é cego. Mas necessariamente, vamos caminhando. No versículo 2, do capítulo 9 de João. E os seus discípulos perguntaram. Então, Jesus estava caminhando e os discípulos estavam indo atrás dele. Era isso que acontecia geralmente no antigo, vamos dizer assim, no antigo Israel, não até hoje acontece necessariamente. Então teriam os mestres nas sinagogas, os rabis, né? Igual Jesus também foi chamado de rabi. Ele tinha então seus 12 discípulos, né? E esses discípulos andavam com ele. E agora eu não lembro bem certo, mas eu acho que eu já citei na questão de... tinha um ditado em Israel que, se eu não me engano, era justamente que os discípulos tinham que cheirar o pó das sandálias do mestre, porque eles teriam que acompanhar ele e talvez até imitá-lo. Porém, né, lógico que hoje, conversando com alguns judeus, eu vejo que eles têm uma outra ideia na questão de vários deles discutem com o rabi justamente por causa da abrangência de interpretações, né? Lá na época de Jesus, talvez nós não teríamos, nós não tínhamos o smartphone para poder ver, tá aqui a palavra lá. Para carregar a Bíblia, para carregar a palavra de Deus, seja a Torá ou os outros livros que foram sendo escritos, as pessoas tinham que carregar rolos. Então, para ler uma palavra lá, a gente tinha que fazer isso. E nós o quê? Vamos lá, abrimos os aplicativos, que baixam aplicativos, né? E daí pegamos lá a Bíblia Sagrada, tal versão. Não quero ler? Posso colocar para ouvir, clica no ouvir.
ele vai baixar o áudio ali e ele vai falar, nem que seja com aquela vozinha. Oi, tudo bem, mas vai ler para você e você vai acabar ouvindo. E não era a facilidade que as pessoas tinham. A facilidade que as pessoas tinham nesse sentido era que eles eram ensinados desde pequenos. Que talvez já não seja o que é praticado hoje. Talvez você possa ter um filho, talvez você possa ter amigos, né, que têm filhos, obviamente. E talvez aquela pessoa não esteja sendo criada em cima da palavra de Deus. E por quê? Por causa que Deus soltou as cordinhas. Antigamente parecia que Deus apertava tanto a gurizada para fazer a vontade deles, tipo Jonas. Mas e agora? Será que Deus soltou? Será que Deus abandonou a humanidade? Ou será que fomos nós que abandonamos Deus? Ah, não, tudo bem, Dudu, mas eu até entendo a tua posição, porque né, você está falando da Bíblia, do Deus da Bíblia, disso, daquilo e tal. Apesar de que, né, às vezes a gente tenta resumir Deus, né, ou tentar crer que Deus seja só o que a gente entende. E o teu entendimento ele pode estar equivocado sobre algumas coisas, né, o meu entendimento. Então, cuidado, né, cuidado com o que a gente vai colocar. Mas a pessoa vai falar, eu não fui criado sobre isso. Eu não sou evangélico, eu não sou protestante, eu não sou católico. Eu cresci num lugarzinho muito legal, meu lugarzinho era quente, as pessoas se reuniam, faziam comidas para as outras pessoas, inclusive para quem não tinha alimento. E eles me disseram que se eu fizesse isso, fizesse aquilo, fizesse aquele outro, eu ia agradar a tal pessoa, a tal Deus. Mas isso também aconteceu na Bíblia. Isso também acaba acontecendo, vamos dizer assim, em todas as partes do mundo. Apesar de que, como o Conselho Bíblico já fala, né, como a própria Bíblia já fala, o amor de muitos esfriaria. E talvez esses atos de bondade nós vamos acabar não vendo-os tanto. Né? De repente vendo vídeos que eram das antigas, mas que nós não movemos um dedo para tentar fazer o bem às outras pessoas. Então, no segundo... Vamos ver se nós fazemos 2 capítulos hoje. No segundo versículo, eu não falei essas coisas que eu estou falando aqui no passado, mas são coisas para a gente refletir, né? Os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Este ou os pais, para que nascesse cego? E aí tá um probleminha, né? Vamos dizer assim, teológico do pessoal. Qual que era esse maior problema? Porque lá em Êxodo, se eu não me engano, Deus falou que ele visitaria as pessoas nas suas transgressões, inclusive os seus filhos, né? Se eu não me engano, em Ezequiel e também Zacarias, esse ditado foi mudado. Esse ditado, inclusive, era assim, ó, o ditado que tinha em Israel era assim, ó, ué, os pais comeram uvas verdes e os filhos que vão ficar com os dentes sujos, os dentes embotados. Compreendem? E o profeta falou o quê? Ou foi o profeta Jeremias? Jesus, acho que foi Jeremias. Aí ele falou assim, não use mais esse ditado em Israel, porque aquele que pecar morrerá. No finalzinho do versículo lá. E isso coloca a seriedade do pecado. Isso me entristece quando nós entramos em algum tipo de instituição e eles dizem, vamos comemorar o pecado, porque onde habitou o pecado superamudou a graça. Não! Tá louco? Maluco. Ou eu tô louco. Recentemente nós tivemos essa experiência e, obviamente, né, as pessoas são falhas, então elas podem falar coisas erradas, coisas equivocadas, e nunca nós vamos abraçar a atitude daquele de quem nos derrubou e de quem nós estávamos sujeitos às prisões, às entregas malignas, vamos dizer assim, nesse sentido. Eu sei que esse papo sobre a cristologia, o nosso ganho da liberdade e as próprias partes que a gente entende por Satanás, apesar de que a gente ouve ele mais da boca de Jesus de repente do que uma outra parte, quando vão falar sobre Tiro e Sidom, vão falar sobre rei, sobre isso,
E muitas vezes essas próprias... Satanás era músico no céu, essas coisas e tal. Então essas partes às vezes acabam ficando muito difíceis para nós interpretar, justamente porque nós estamos em outro contexto. E não quer dizer que a palavra de Deus mude, mas a gente tem que ter cuidado com as nossas interpretações e com o que nós ensinamos com as pessoas que estão ouvindo. É esse o temor que nós temos que ter. Não com Deus que vai me jogar um raio na cabeça, mas pela escolha que Ele me deu. As escolhas que eu faço, elas trazem consequências. Vamos continuar? E daí respondeu Jesus: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. É interessante, né? Você vai pensar, você vai olhar esses dois versículos, você vai dizer assim: nossa, então Deus realmente está mandando os castigos ali para as pessoas só para ele se aparecer. E sendo que nós estamos falando de Jesus, né? Mas de todo esse contexto que nós começamos a falar sobre as uvas verdes, né? Vamos continuar então? Então, no versículo 4 ele fala: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Será que ele está falando de alguma coisa? As obras daquele que me enviou. Peraí, então as obras daquele que enviou ele é abrir a vista dos cegos. Interessante. Pesquise sobre isso. Vamos continuar? Enquanto é dia, porque a noite vem. Em 4 versículos nós temos praticamente a obra escatológica inteira de Deus nessa mensagem. E não pense que as pessoas que estavam lá, elas não conheciam alguma coisa só porque elas estavam equivocadas sobre uma coisa ou outra, né? Elas frequentemente ouviam as palavras, tinham uma referência sobre pessoas que passavam isso, inclusive pessoas que passavam um fardo muito pesado sobre as costas das outras pessoas, né? Mas Jesus ele tenta usar o que ele tem. Quando nós falarmos da porta da ovelha, e ele é a porta das ovelhas, e ele vai falar isso quando nós lermos aqui, vai se tratar justamente de onde passavam as ovelhas que eram oferecidas em sacrifício. Não necessariamente o portão, que era do aprisco, necessariamente de toda ovelha de qualquer pastor que tinha ovelhas, vamos dizer assim. Até porque elas foram domesticadas culturalmente depois de um tempo, né? Mas necessariamente nesse sentido. Onde ele estava falando que ele era o cordeiro. Onde ele era o sacrifício, vamos dizer assim, oferecido. Não quer dizer que o pastor que pega as ovelhas lá, ele vai justamente entrar pela porta e vai ser sacrificado. Não é nesse sentido. Mas algumas partes da Escritura começam a nos revelar outras coisas que figurativamente nós temos noção porque nós temos o acesso à Bíblia inteira. Senão nós não teríamos uma noção tão grande assim. E aí, até perto da festa da Páscoa, né? Que, se eu não me engano aqui, por esse rodeio aqui seria a festa dos tabernáculos, enfim. Mas enfim. Seria onde ia ser sacrificado. Onde seria o dia da expiação. Onde seriam os pecados perdoados. Então se nós começarmos a ligar tudo, né? Eu não consegui completar 5 versículos já. Nós começarmos a ligar uma coisa com a outra, e isso que eu nem estou fazendo o que geralmente eu faço, né? Citando todos, para que você possa ter uma ideia de pelo menos onde está. Para ir lá pesquisar e ver que o contexto fala disso, o contexto fala daquilo. Se dá para usar como analogia, comparação. Para quê? Para que você não seja uma pessoa que seja levado pelas minhas achices, pelos meus entendimentos. E se ele estiver segundo a palavra, você vai saber. Por que, Dudu? Eu não sei muito sobre a Bíblia, não sei o que. Mas você vai saber. Show? Eu não vou falar o jeito, senão eu vou só piorar as coisas, né? Enquanto nós estamos esse nosso nível de incredulidade, nós temos que analisar tudo que ouvimos, tudo que vemos, e se realmente nós vamos testemunhar dessas coisas. No versículo 5, ele revela para essas pessoas
enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Por que, Dudu? Então, que lá no começo você falou sobre que ele enviaria, né, um consolador, um conselheiro, né, depende como a gente traduz a passagem, a palavra. Justamente por isso. Ele não nos deixaria órfãos, ele não nos deixaria cegos, ele abriria nossos olhos, nem que fosse pouco a pouco, né? Porque seria mais ou menos como o pai acordando o filho lá, bate no filho lá, né? Bate no filho não, né? Dá uma encostadinha ali, né? Filho, acorda. E o filho, né? Olhinho tentando abrir aqui assim. Ah, não, dormi mais um pouquinho. Mais 5 minutos que dormi. Aí acorda e ainda fica com o olhinho assim. Nem consegue abrir direito ainda. Então, nem que seja pouco a pouco, eu creio que esse Deus que se revela na Bíblia, ele vai se revelar a nós. Se nós estivermos equivocados, ele vai nos educar. Até porque é isso que Paulo, lá nas cartas paulinas, vai falar. A graça nos educa. E que graça é essa? O que é graça, Thaís? Um favor? Merecido. Favor imerecido. A gente não merecia, mas através da graça que Deus depositou sobre seu Filho Jesus e pelo seu sacrifício, nós somos alcançados por esse óleo que protegia as ovelhas, né? A gente está falando muito de ovelha. Mas vamos continuar. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou e voltou-se vendo. Né? Voltou vendo. Então, os vizinhos e os dantes o conheciam de vista como mendigo. Até porque até é parte da nossa realidade também, né? Pessoas que de repente têm algum tipo de deficiência pedindo dinheiro, assim, né? No sentido de estar largadinho ali na calçada, com um potinho, com um chapeuzinho. Perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, só se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Aqui, se nós demos não precisa nem dar uma liberdade tão grande, mas quem estava perguntando, né? As pessoas que estavam em volta. As pessoas que estavam em volta estavam duvidando desse cego a princípio já desde o começo. Estavam olhando e dizendo assim: peraí, o cara era cego de nascença. Aliás, pelo menos ele era cego, né? Vamos continuar vendo as partes e a gente já vai chegar lá, né? Só porque o título que colocaram, que o tradutor colocou na Bíblia, está lá do cego de nascença, mas tem algumas coisas que a gente vai conseguir ver mais pra frente, né? Então, beleza. Depois do versículo 9 vem o 10, né? Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Esse tanque que ficava justamente muito perto do templo, ou pelo menos se fosse qualquer outro lugar, ainda assim seria perto, vamos dizer assim, de alguma sinagoga, se não fosse o plano, né, original, vamos dizer assim. Só que desse tanque, o que as pessoas faziam para tanto lavar as calçadas do templo, quanto isso, quanto aquilo, era justamente estar ali. Então as pessoas que iam presenciar esse fato não eram só os moradores do bairro Bom Jesus aqui. Seriam pessoas que geralmente se reúnem e creem ser detentoras da palavra de Deus. E alguns, lógico, que conhecem a palavra de Deus. Mas será que foi esse plano que Jesus fez? Então, vai lá. Lá geralmente vai estar alguns escribas, vai estar talvez alguns fariseus, vai estar pelo menos o povo que se diz religioso. Só para mostrar para eles, ou seja, para manifestar as obras de Deus. Bom, vamos continuar. Respondendo ele. Claro, versículo 12. Disseram-me, né? Então vocês viram que as pessoas estavam dizendo assim, uns diziam: é ele mesmo, é esse cara aí que estava cego. Outros diziam: não, peraí, é parecido, né? Não é bem ele.
Só que ele mesmo dizia: sou eu que estava lá. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Daí necessariamente indagaram: cadê o homem que te curou, né? No versículo 13: levaram, pois, os fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, um dia que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então o pessoal já estava meio com uma problemática. Vocês vão perceber essa problemática ao passar das escrituras, ao passar dos versículos. Vamos lá? Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que ele respondeu: aplicou lodo nos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. Se vocês lembrarem de outras partes, talvez nós venhamos a ler elas no futuro, já lemos no passado pelo menos, as pessoas inclusive acusavam Jesus de expulsar demônios pelo poder de Beelzebul, uma referência a Satanás, né? E se você notar, essas pessoas elas tentam o tempo todo dizer que esse Jesus não era o Cristo, porque eles estavam esperando, né, o Cristo, o Messias, aquele que viria e faria isso, faria aquilo. E mesmo Jesus tendo pregado, aberto o livro, lendo a Escritura, dizendo que ele veio para fazer essas coisas, vim para libertar os cativos, vim para fazer isso, fazer aquilo que está lá em Isaías, mesmo ele lendo isso no templo, algumas pessoas não creram nele. Talvez as que mais precisassem crer nele não criam, sendo que todos nós somos carentes, né? Somos necessitados da glória de Deus. Mas talvez aqueles que eram portadores da palavra não creram. Vamos continuar? De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? E ele respondeu: que é profeta. Respondeu ele. Por quê? Porque eram os profetas que faziam isso. Pois era o Elias que fazia isso, era não sei quem que fazia isso. Faziam grandes feitos. Apesar de que, na história bíblica, muito provavelmente, por até onde eu estudei, ninguém antes tinha feito isso, curado um cego de nascença. Vamos indo? Não acreditavam os judeus que ele fora cego e agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram. Então, duvidando do moço, né, eles chegaram para os pais agora. E daí perguntaram: é esse o vosso filho de quem dizes que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos. Também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Então os pais responderam meio que, a princípio, como é que eu vou dizer? Tirando eles da reta, né? Justamente falando: olha, pergunta para ele tem idade já. Isso disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois esses já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus, o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Então, se nós lemos alguns capítulos passados, justamente nós vemos que eles já não estavam gostando das atitudes, do que Jesus fazia, que as pessoas estavam começando a ouvir ele, começando a seguir ele. Não gostavam mesmo. Esse é o Cristo. Vamos continuar? Por isso é que disseram os pais: ele idade tem, interrogai-o. A represália que você pode ter sofrido dentro de alguma instituição religiosa nos dias de hoje, pode ter certeza que ela é muito mais leve do que era na época. Se alguém fosse acusado disso, acusado daquilo. E por que não dizer nos anos depois de Jesus, quando a igreja, relativamente, instituições tomaram o poder, fizeram uma bagunça, mandaram matar pessoas por isso, por aquilo.
Mas mesmo assim, o que na época eles prezavam, né? E nós não precisamos ir longe disso, vamos conversar do Evangelho. Os fariseus faziam o quê? Tocavam trombeta e davam esmolas para serem vistos. Faziam isso e faziam aquilo para serem reconhecidos. Nós talvez fazemos vídeos para quê? Para ganhar curtidas, compartilhamentos. Apesar de que se tem gente que nos acompanha faz tempo, sabe que esse não é o nosso objetivo. E mesmo assim, se fosse, a nossa recompensa a gente já teria. O que mais vale? Nós pregarmos a palavra de Deus para quem talvez nunca tenha ouvido. Porque pode ser que alguém se interesse e entre aí. Pode ser que não compartilhemos da mesma fé, mas alguém venha conhecer. Vamos continuar? Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, que era cego e agora vejo. Então é interessante que os diálogos eles ficam, para mim, se tornam muito engraçados, porque aquelas pessoas elas estavam querendo provar que esse cego era pecador, talvez pelos costumes, mas se não, por considerar que um outro homem talvez fosse profeta, fosse isso, fosse aquilo, sendo que não era de conhecimento deles a princípio. Até era, mas não era isso que eles estavam demonstrando na escritura que nós estamos lendo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhe respondeu: já vou-lo disse. Não atendes? E não a entendestes. Porque quereis ouvir outra vez? Agora preste bastante atenção. Vamos no versículo 27. Ó. Ele lhe respondeu: já vou-lo disse. E não entendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Meu Deus. Ele está querendo causar treta, eu acho, esse jovem. Mas vejam só, ele foi chamado a primeira vez, as pessoas testemunharam disso, apesar de uns estarem meio confusos. Ele mesmo ter confessado: sim, me abriram os olhos, eu comecei a ver. E chamaram ele, foram lá para os pais dele, perguntaram lá para os pais dele, depois chamaram ele pela segunda vez, perguntaram a ele de novo, mais uma vez. Provavelmente ele já devia estar mais ou menos sem paciência, e as pessoas perguntando justamente: como é isso, como aquilo, como não sei o quê. E estavam só no ouvidinho dele. E ele respondeu dessa forma, né, bem legalzinha, né? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Talvez aqui já abra algum leque para muitas mais conversas, mas necessariamente nós vemos a questão da religiosidade da época, né? Mas não de uma forma legal, de uma forma talvez ruim. Jesus indagou a eles: se vocês são filhos de alguém, se vocês seguem não sei quem, vocês fariam as obras deles. Vamos continuar? Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Se vocês notarem, apesar de eles não saberem realmente muito dele, já foi acordado. Se alguém entrar numa sinagoga falando que é Jesus, o Cristo, expulsa ele. Vamos lá então. Respondeu-lhe o homem: nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não for de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E o expulsaram. Então essa foi a solução deles para o problema, né? Ele estava praticamente ensinando a palavra para aquelas pessoas que estavam em volta, inclusive, né, se nós olharmos nas palavras, alguns fariseus, né? E era uma das tribos literalmente que conhecia a palavra a princípio, ou era para conhecer. E quando não concordavam com eles, o que eles faziam? Vai embora.
sai fora do templo. Ou da sinagoga em si. E o que eu acho interessante... Que hora é, amor? Entendeu? 3h35. Não, dá boa. Estamos conversando aqui de suavão. Então vamos lá. É interessante que quando Jesus cura aquele cego, o que ele fez? Ele pegou o barro, né, cuspiu ali no barro, e daí com aquele lodo passou no olho e pediu que o cego lavasse. E ok, ele foi lá, lavou, mas se você notar, o cego, ele não tinha visto quem era Jesus. Tanto que foi uma das coisas que ele respondeu, não sei quem é, não vi, era cego. Né? Mas eu poderia ter falado assim, né? Não sei, não sabe, não estava olhando, não estava vendo. Sabe que não vi? E necessariamente Jesus, ele não somente levou a solução para o problema que a pessoa tinha, que muitas vezes é o que as pessoas fazem, né? Procurar Jesus para quê? Para uma cura momentânea, isso ou aquilo. E não quer dizer que a gente não pode pedir, não quer dizer que a gente não pode ter fé que Deus cura hoje, né? Sem querer bater no sensacionismo. Mas enfim, e que através de nós, né? Mas como instrumentos e não como literalmente possuidores de dons e talentos. Aqui é a minha coroa aqui, que fazem milagres e sinais, sendo que é engraçado que até mesmo Jesus uma vez saiu de uma região e falou que ali ele não tinha feito muitos milagres porque faltava realmente fé nas pessoas. Ele disse, nossa, Jesus não fez milagre. Pedro era muito mais poderoso. Isso e aquilo, blá blá blá. Então, se atendem para as escrituras. No versículo 35 do capítulo 9 de João, ouvindo Jesus que tinham expulsado, encontrando, lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? Né? Referência que a gente pode pegar lá no Velho Testamento. Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? Então Jesus foi lá, apareceu para o cego e perguntou para ele, você crê no Filho do Homem? E ele disse, não sei quem é, mas se o Senhor me apresentar a ele, eu posso, né? Parafraseando, lembrando, né? Não é bem assim que está escrito, acabei de ler, né? Mas se o Senhor me apresentar a ele, quem sabe eu possa, né? Crer nele. E Jesus lhe disse, já o tem visto, e é o que fala contigo. Então, afirmou ele, creio, Senhor. E aqui a gente tem a segunda parte do versículo 38 que fala, e o adorou. Essa talvez seja uma das partes mais revoltantes para o judaísmo, no sentido de que não pode outra pessoa, outro ser, senão Deus, receber adoração. E talvez até para os evangélicos, né? Mas, apesar de que até certo ponto eles estão certos, que somente Deus recebe adoração, pode vir a colaborar com as pessoas que têm uma linha sistemática onde vem que Jesus é Deus. Só para dar uma citadinha aí, teologicamente. Quem sabe fosse essa resposta que estava buscando, mas tente não usar isso, né, para bater nos outros, né? Tente usar isso para que o Cristo seja anunciado. Vamos continuar então? Prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas, porque agora dizes, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Essa é uma das partinhas que já dava para conversar sozinho entre ela, não Bíblia Live inteiro, necessariamente, porque nós acabamos vendo algumas partes que, por muitas vezes, podem colocar a nossa fé em risco. Vamos ler 3
João 3,16, aqui, ó. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Opa, top, todo mundo conhece o versículo. E o 17, que é muito tampado, né, pelas nossas instituições carinhosas e pertencentes a Deus. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E se nós voltarmos na nossa, nesse nosso capítulo, nesse nosso versículo, está escrito: eu vim a este mundo para juízo. Pera, parece-me que eu encontrei um erro bíblico. Não, deve ser um erro de tradução, deve ser isso, deve ser aquilo. Mas cabe a nós interpretar o que está sendo dito. Eu vim para juízo. Nós falamos dos profetas. Quem pecou, morreria, né? Ou quem estava pecando, ou ainda não tinha sido liberto de Satanás, blá blá blá, qualquer coisa que a gente venha falar, mas enfim, morreria, né? A transgressão da lei levou o quê? O homem à morte. E falando de Adão, né? E com ele morremos, né? E é justamente muitas vezes que a gente acaba desviando, né, da culpa, né? Não é culpa minha. Essa mulher aí que você me deu aí. Essa mulher aí que me deu do fruto. E daí acabamos pecando. Bom, mas vamos refletir sobre isso. O juízo recairia sobre quem? Quem era o culpado? Era Jesus? Ups. E qual que é o benefício dele ter vindo para o juízo? A fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Tem toda uma história por trás de ele ter vindo ao mundo, não ter sido recebido como deveria, e é o que nós estamos vendo já desde o começo. A gente fala isso, sei lá, uns 2, 3 anos atrás, já estava falando isso. Que ele veio para os seus não receberam, o povo que tinha que o receber de braços abertos e crer nele, isso e aquilo e tal, não recebeu. E por muito provavelmente, ele ser Deus e ter consciência, ou no caso a palavra presciência, né? Saber de antemão, vamos dizer assim, saberia que esses homens falhariam, né? E esses mesmos homens que o crucificaram eram aqueles que se diziam, apesar de, né, não ter sido os próprios judeus ali, e tal, no caso, né, os fariseus e tal, mas eles articularam, né, para que Jesus fosse morto. E a parte interessante é que justamente as pessoas que se diziam enxergar, elas acabavam sendo cegas por isso. Mas cegas por Deus? Não, por elas mesmas. Não tinha quem aconselhasse. E não estou dizendo que você precisa necessariamente de uma pessoa, apesar de Deus dar muita atenção para relacionamento e não ajuntamento, né? Mas esses cegos que diziam, aliás, essas pessoas que enxergavam e diziam enxergar e não estavam enxergando Jesus como Cristo, estes eram os cegos. Tanto que eles perceberam quando Jesus falou isso e perguntaram, né? Acaso também nós somos cegos? Alguns dentre os fariseus perguntaram, né? E respondeu Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. E o problema maior para mim, se torna justamente, cara, é uma tristeza as pessoas não terem reconhecido Jesus como Cristo. Obviamente, claro que se Deus sabia de antemão todas essas coisas, já seria, vamos dizer assim, uma outra história, né? Mas necessariamente, ele conhecendo essas pessoas, se torna muito mais difícil para mim ver o sacrifício dele. O sacrifício de Jesus. Porque se ele fosse morrer por as pessoas boazinhas, as pessoas que de repente aparentemente, né, se achavam boas, ou realmente pelas que de repente, né, igual a gente vê que foram achadas pessoas justas no meio de uma multidão de pessoas que não eram,
Ia ser muito complicado. Ia ser complicado para mim, ia ser complicado para você hoje. Não desmontando, né, o sentido teológico de tudo que já aconteceu. Mas Deus se entregar por aquelas pessoas injustas é complicado. Jesus se entregar por pessoas que talvez não mereciam. E esse é muito dos pontos, né? A gente olha para as pessoas e a gente diz, isso aqui merece, isso aqui não merece. Isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Esse é o irmão do filho pródigo, o filho que voltou. Disse, né? Não sei se ele arrasou no coração, se ele falou, mas pai, eu tô aqui com você sempre. Nunca te pedi nada. Ele foi lá e pediu a parte da herança e... Entende? Ainda não. Vamos mais fundo. Então. Esse nosso sentimento de achar que nós merecemos, achar que nós não merecemos, ele se torna complicado. Por quê? Porque diante, de repente, uma instituição que nós abrimos aqui, literalmente, vamos abrir nossa casa aqui, vamos fazer algum lugar lá e vamos nos reunir como igreja. Apesar de que, né, existem várias instituições religiosas. E nós começamos a articular isso de uma maneira que leve ensino para as pessoas, mas que ensine as pessoas que o cultuar a Deus vai muito além do que 1 hora ou 1h30, 2 horas, 3 horas, vigília, sei lá, né, como que a gente quiser chamar. Onde a presença de Deus não está naquele lugar necessariamente porque aquele foi um lugar ungido, aquele foi um lugar passado óleo, aquele foi um lugar que nós limpamos e nós dizemos, nós vamos nos reunir agora naquele lugar, mas é porque nós nos reunimos naquele lugar. Porque se o teu corpo é templo do Espírito Santo e o Espírito Santo habita em você, aonde você vai, você leva a presença de Deus. Eu não estou falando então tantas atitudes externas, mas atitudes internas. Por mais falho que você seja. E em cumprimento da palavra do Senhor, onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, ali eu estarei. E não necessariamente porque um tijolo em cima do outro tijolo virou um lugar sagrado. Show? Não é um desabafo, porque se fosse um desabafo eu teria falado coisas muito piores. Então, deixa eu só ver um negocinho. É só a introdução do capítulo 10, então dá tempo. Que horas são? Meu Deus! Vamos continuar? Vamos lá, capítulo 10. É bem rapidinho agora, a gente só vai ler 18 versículos. Você viu que nos 2 primeiros eu só falei 15 minutos, então nós terminamos rápido. O tradutor da Bíblia, ele busca colocar Jesus, o bom pastor. Né? Nós sabemos que na Bíblia, nas cartas paulinas, nós vemos Deus dizendo que Jesus mesmo tinha dado pessoas para apóstolos, para pastores, para isso e para aquilo. E para Pedro, que era o pastor, né, papizeira, ele justamente falou, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Né? Então, a partir dessa introdução desse capítulo, vamos refletir sobre o que Jesus está falando, sobre o que Jesus falou e sobre o que aconteceu com Jesus nesse sentido. A gente falou sobre ovelhas e agora que ele vai fazer uma referência tão grande para as ovelhas. Vamos lá então? Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas só sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre as ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe conhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão ao estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido.
E isso é interessante porque assim como existirão pessoas que virão dizendo eu sou o Cristo, não, eu que sou o Cristo agora, eu que sou o Cristo e tal, existiram pessoas no passado que também fizeram isso. Muito provavelmente pelo contexto bíblico e não por achismos, né? As pessoas também têm algumas outras interpretações relacionando Satanás com essa passagem, mas justamente eu creio que nós deveríamos dar uma importância maior para o que Jesus está falando. Porque o que os caras fizeram naquela época? Ouviram o que Jesus tinha falado e por um entendimento parcial das coisas acabaram extrapolando, expulsando Jesus, querendo que Jesus fizesse isso, querendo, vamos expulsar ele da sinagoga agora, vamos apedrejar ele, vamos fazer isso. E assim ia, né? Obviamente nós teríamos um sistema de lei que era constituído e era aplicável, né? Infelizmente. Eu digo infelizmente porque as pessoas, elas acabam se aproveitando dessas leis, elas podem se aproveitar de algumas situações e trazer desgraça para as pessoas que estão em sua volta, né? Vamos continuar? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. É interessante que eu comecei a olhar essa parte aqui e eu comecei a ver assim, tipo, tá legal, Jesus, mas quando ele vai entrar no versículo seguinte, ele fala assim, ó, o mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Agora sim, a gente pode relacionar alguma coisa com Satanás, mas não é necessariamente isso que eu quero falar com vocês. Mas essa parte eu fiquei dizendo, poxa senhora, você se refere tanto ao Velho Testamento sobre alguns acontecimentos que houveram, mas esse aqui eu estava com dificuldade para achar. E daí ele continua dizendo assim, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. E é estranho, porque eu não tinha encontrado em nenhuma parte essa descrição, vamos dizer assim, e ela acaba ficando tão no vácuo, né, quando a gente não acha alguma coisa, e eu espero que você peça a Deus, geralmente, sabedoria, né, para que possa interpretar as escrituras, mas por que será que Jesus estava falando dos mercenários que não têm carinho pelas ovelhas, sobre isso, sobre aquilo? Será que ele estava falando para os contextos de hoje? Poxa, Jesus era um cara tão esperto, tão Deus, que conseguiu ver 2000 anos lá, quando os caras começaram a falar sobre uma prosperidade material, sobre que nossa vida realmente aqui tem que ser uma beleza, que a gente não vai passar por sofrimento, que não sei o quê. Será que Jesus olhou para esses caras? E aí? O que vocês me dizem? Deixa eu fechar um negocinho aqui. Então eu vou falar sobre os pastores de Israel. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Ezequiel, capítulo 34. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes, ainda diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestis-vos de lã e degolai-as o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes. Onde nós achamos até mesmo a parábola da ovelha perdida, né? Mas dominai sobre elas com rigor e dureza. Era isso que eles estavam fazendo, né? Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo.
As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois apacentaram a si mesmos, e não apacentam as minhas ovelhas, não apacentam as minhas ovelhas, portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Show? Vamos continuar mais um pouquinho, que agora é a parte boa, vamos dizer assim, relativamente. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas, e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las. Interessante essa parte, cara, demais, cara. É muito interessante essa parte, no dia de nuvens e de escuridão. Que tal pesquisar você? Essa parte, nossa, tio. Nossa, tio. Pesquisa você. Tirá-las-ei dos povos, e as congregarei dos diversos países, e as introduzirei na sua terra. Apacentá-la-ei os montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Aqui eu vou ter que abrir um parênteses em si muito grande, porque entre os versículos a gente não tem um espaço de tempo, né? A gente acaba lendo tudo seguidinho, e quando nós olhamos para as profecias, nós acabamos vendo também coisas que são futuras, a gente já está no futuro, né? E coisas que podem ser mais futuras ainda. E esse é um sentido interessante, porque Deus fala ao povo sobre os pastores que apacentam a si mesmos. E fala também sobre que ele vai buscar as ovelhas. Ele buscará as suas ovelhas. E a relação que nós fazemos com o capítulo 10 de João é justamente essa. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata dos pés. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. E aí que entra a nossa palavra. Ou a palavra de Jesus, no caso, né? Dele, a princípio, né? Nós não sei como é que, sinceramente, não entendo esse amor. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a vida pelas ovelhas, Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. A mim me convém conduzi-las, e essa é uma parte interessante, né? Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. E nesses últimos versículos a gente consegue ver todas as coisas que foram criadas em cima, sejam religiões, sejam isso, sejam interpretações que levam literalmente as pessoas à perdição. Mas nós conseguimos ver a palavra do Senhor onde Jesus revela que Ele é bom pastor. E quando Ele fala daquele outro rebanho, quando Ele as conduzir,
na minha interpretação, aparentemente parece que ele é o pastor ainda. Não há outro. De fato, em Apocalipse, nós vemos as igrejas de certa época serem advertidas por causa disso, por causa daquilo, e fazerem até uma referência alta assim em cima de quem as pastoreava. E eu não estou negando isso. Mas da maneira que Jesus coloca a sua palavra, ela se torna interessante e ao mesmo tempo desafiadora. Dentro da teologia existem pessoas que creem que não é possível perder-se. Não é possível perder a salvação e não é possível pelos próprios méritos a ganhar. Dentre isso a gente tem alguns meio termos e alguns um pouquinho diferentes. Mas Jesus mesmo falou: ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Você pode interpretar ele como quem vai perder a salvação ou não, mas você também pode interpretar por um Deus que daí já entra outra fato teológico, que é o calvinismo e o arminianismo, necessariamente, né? Existem outras interpretações, mas é o Deus que quer fazer que você, quer mostrar que você tem uma escolha, quer mostrar que o erro de Adão, que o Adão cometeu lá e tal, pode não ser mais o teu erro. Você pode escolher andar pelo caminho reto, caminho apertado, caminho complicado de andar. E é aqui nessa palavrinha que você vai achar as coisas para justamente ver se o que as pessoas têm te falado correspondem com a palavra de Deus, correspondem com a Bíblia. E se ela talvez se torne a nossa regra de fé, futuramente e provavelmente hoje, já virão várias pessoas para falar isso, para falar aquilo. Não se faz desse jeito, se faz daquele outro. Não, as ovelhas desse aprisco e o outro pastor um outro pastor que vai surgir no futuro lá e ele vai levar essas pessoas e tal para isso, para aquilo, para aquele lugar. Vai transgredir os mandamentos de Deus, mas tá tudo bem. Porque agora ele é o líder. Complicado. Cuidado. Show? Só nesse capítulo 9 que a gente tinha lido antes do 10 aqui, que nós lemos essa parte, e essa é a última, nós acabamos vendo a maldade dos homens. A nossa maldade. E é isso que o Bíblia Live tem falado. Não é necessariamente pessoas perfeitas que não erram, não falham, não isso, não aquilo. Mas é pessoas que estão buscando ser melhores a cada dia. Por mais difícil que seja. Seja uma ação que te tire um pouco do controle, seja isso, seja aquilo. E que se notar, esse próprio pastor que conduz essas ovelhas, quando essa ovelha se perde, ele vai atrás da ovelha. De alguma forma. Às vezes nós queremos que Deus venha aqui, se manifeste aqui uma luz, os olhos, tal, boca de saindo uma espada, isso, aquilo, olhos de fogo. Mas Deus já tem falado tanto para você. Jesus tem falado tanto para você. Mas nós não queremos aceitar. E você vai me perguntar, então, Dudu, o que eu vou fazer agora? Como que eu posso ver esse Deus? Eu digo que esse Deus já se revelou a gente. E é por aí que nós temos que caminhar. Aliás, ele é o caminho. E é por aí que nós temos que viver. Peraí, ele é a vida. Mas e se eu for enganado? Calma aí, ele é a verdade. Então que nós prossigamos nele. Quem me conhece sabe que sou cheio de defeito, né? Às vezes a gente teima em criar máscaras para ambientes, né? Tipo, ambiente de trabalho eu sou desse jeito, ambiente com os meus amigos lá fora eu sou desse jeito, ambientes com a minha família eu sou desse jeito e tal. Mas o importante de nós prestarmos atenção na palavra de hoje é que a gente ouve, a gente conhece a voz de Jesus, mas o mais importante disso é que Ele nos conhece.
que volta, né, pro começo que a gente estava conversando. Apesar de parecer um pouquinho assustador, porque ele sabe quão mal eu sou. Igual aquela frase, né? Não se preocupe se as pessoas falam mal de você, elas não têm ideia de quão ruim você é, ou alguma coisa nesse sentido. Mas nós podemos e devemos crer na palavra de Jesus. Não na palavra de que necessariamente nós temos que estar lá embaixo, cheirando o chão, alguma coisa nesse sentido. Cheirando o pó da terra, sendo isso, sendo aquilo, mas que nós creiamos a ponto de nós olharmos para o que Jesus falou e vermos que nesse mundo, ainda aqui, porque o reino de Deus está entre nós, ou dentro de nós, né? Entos, né? Palavrinha do grego lá. E nós podemos ser luz na vida das outras pessoas. Basta você querer. Ah, como assim? Eu então vou fazer, vou virar um anjo agora e vou, a princípio, pregar a palavra para as pessoas. Por que você não desliga a live agora e pergunta para Jesus? Ora a Deus. Ah, Dudu, mas isso pode ser um pouco de indução, não pode? Relativamente pela psicologia, a gente sabe que a gente pode induzir as pessoas a fazer alguma coisa. É a mesma coisa que eu dar esse livro para você, eu vou dizer para você, ó, ora a Deus, se você sentir alguma coisa é porque Deus falou com você. Isso pode ser indução, sim. Mas estude esse livro. Duvide dele. Acho que essa é a primeira parte que, pra mim, foi uma das formas que mais me enraizou na fé. Mais que me enraizou, não digo fé porque fé necessariamente não é o produto necessariamente só de um tipo de pensamento, né? Pode ser outros também, mas foi eles que me ligou à videira. A videira verdadeira. E eu espero que você encontre esse caminho também. Se você precisar, nós vamos estar aqui. Talvez não por muito tempo, eu não sei, daqui 5 minutos, de repente não vai me dar um break aí. Chame, né? É uma emergência, não quero morrer tão rápido aí. Mas, brincadeiras à parte, a gente não sabe como que é o dia da manhã, mas a gente sabe que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. E você pode estar pensando, Dudu, é que você não me conhece. Eu sou o cara mais pecador do mundo. Eu vou dizer, meu amigo, você não tem ideia de quem eu sou. Porque eu não tenho ideia qual luta você tem lutado. Talvez você não tenha ideia de qual luta que eu tenho lutado. Mas quando enxergar uma pessoa, pode ser uma pessoa, sei lá, mais louca possível, que você fuja do padrão gospel, sei lá, de alguma coisa que você acredite. Veja que ali tem uma alma que é preciosa para Deus. E é Deus quem quer fazer essa pessoa transformada. Que morra de fato esse velho homem e não nádias, igual diz Lutero, mas que morra de fato esse velho homem e a gente possa ter essa nova vida. Uma vida com Deus que não é privada hoje de sofrimentos, hoje de dor, hoje de lágrima, mas que futuramente, se nós abrirmos a porta, Ele vai sentar e cear com a gente. Vai sentar e cear conosco. Eu gosto literalmente de falar assim porque não é um individual. Não vai ser só eu. Vai ter mais pessoas. E por isso a gente deve pregar o Evangelho também. Para que outras pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. E se duvidarem, tá aí tranquilão. Você tem um aplicativo, pode comentar, pode perguntar, pode fazer aquilo, pode fazer aquele outro. E a pessoa mais horrível que você possa ter conhecido, e essa pessoa pode ter sido você, pode ser transformada em alguém melhor, que toma atitudes melhor a partir do hoje. E mesmo que ela caia, mesmo que ela cometa erros, se o Espírito Santo de fato habita dentro dela, é muito provavelmente que essa pessoa se arrependa, que essa pessoa veja que ela está errada, que ela perceba e que ela continue em frente, né? Nesses dias eu compartilhei o Não Desista
E eu fiquei pensando, vou confessar um pecado aqui pra vocês. Eu fiquei pensando porque no vídeo é muito bom, né? A gente tá no Setembro Amarelo e é um mês que aqui no Brasil, não sei se é mundial o negócio, mas a princípio nós, a ONU, sei lá quem estabeleceu, mas enfim, não interessa. Aí nós estamos no Setembro Amarelo, que é justamente aquele mês que combate o suicídio. Eu já tive amigos que se suicidaram. E o pepino é que eu ouvi aquela mensagem é muito bonita, ela falava pra você não desistir. E eu fiquei pensando, poxa, que legal, cara, que legal. Até que chegou uma parte. Você que é kardecista, você que eu não lembro se ele falava de outras religiões em si. E eu pensei, olha que pecado, gente. Esse aqui é pecado, hein? Qualquer coisa sai do vídeo. Aí, eu não ligo de falar isso abertamente. E eu pensei, cara, agora não vou mais compartilhar. Tá falando de outras religiões. E daqui a pouco, pá, já dá a lapada lá. Que por mais que eu acredite, vamos dizer assim, que o cristianismo, não como o cristianismo é visto hoje, não como foi visto no passado, porque ele parece que está sendo visto errado o tempo todo. Pelas pessoas e por nós mesmos que dizemos fazer parte disso. Mas para quem diz que seguia Jesus, nós temos um contexto bíblico que fala sobre outros deuses, sobre outras crenças, sobre isso e sobre aquilo. Até os dias de hoje. E nós temos uma ideia de que se a gente olhar para o lado, a gente vê e já diz assim, ó, esse aqui vai para o céu, esse aqui não vai para o céu, esse aqui vai para não sei o quê, esse aqui não vai. Isso é um problema muito grande. E às vezes isso não se afeta tão abertamente igual eu estou falando para vocês agora. Afeta de outro jeito. Então, por exemplo, você não quer mais conversar com a pessoa, você não quer mais estar no ambiente da pessoa porque a pessoa é pecadora. Eu digo pra galera assim, então, aonde que Jesus tinha vindo? Aonde que Jesus teria sentado para comer? Aonde que Jesus teria me ensinado alguma coisa? Se não fosse para sentar com esses pecadores que estavam aqui. Ou o Pedrão era perfeito? Precisou derrubar o Paulão lá do cavalo para quê? Enfim. Que nós nos enxerguemos a nós mesmos. E quando a gente for ceiar com Jesus, né, fazer isso em memória dele, nós temos convicção que nós temos que analisar a nós mesmos, mas cumprir a escritura. Coma do pão e beba do vinho. Se assente com a mesa com o Senhor. Pois quem oferece para abrir a porta e cear com você não é o Duduzão, não é isso, não é aquilo, não é isso, não. Enfim, é Ele mesmo que diz: se alguém abrir a porta, e é interessante, né? No começo do versículo tá: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Show? Então deu para tirar alguma coisa desses versículos aqui que a gente leu? Fomos até lá para Ezequiel, que loucura, velho. Então, enfim, a gente leu então o capítulo 9, parte do capítulo 10. Cara, continua. Volta qualquer coisa. Joãozinho é tão gostoso de ler aqui, rapaz. Você começa, tem umas coisas que talvez você não entenda agora, talvez você só vai entender no futuro, talvez tenha coisas que eu não entendo agora, que eu só vou entender no futuro, mas necessariamente pesquise, né? Tem várias pregações aí na internet, próprio Bíblia Live, tem, sei lá, mais de 70 pregações no YouTube, na própria página em si também aqui, né? Do Face a princípio, que a gente literalmente só abriu porque na época da solicitação para enviar para as pessoas assim, eu nem sei se ainda tem, mas tipo, se uma página fazer uma transmissão ao vivo, antigamente ela não avisava os amigos, né? E é por isso que ela tem sido feita na minha página. E é por isso que eu peço para você compartilhar. Porque se eu tenho tantos amigos, e por mais que, sei lá, 1/5 deles, 1/10, sei lá quantos que vão ver, tipo, 1/5 não, né? 1/5 é muito demais. 1/10 é pensar demais também. Mas por mais que poucas pessoas possam ver, se você acredita que essa mensagem ela fez sentido para você, que ela pode fazer sentido para outra pessoa, compartilhe. Não precisa curtir aí. Não precisa chegar para mim em outro dia e dizer:
cara, que massa, não sei quem, blá blá blá. Apesar disso, é muito legal. Porque geralmente a gente só ganha pedrada, né? É um risco você, hoje em dia, abrir a tua fé ou abrir o teu coração para as outras pessoas. Mas pense nisso. Se de repente você tem tantos mil amigos lá, quantos mil amigos você tem mais ou menos, filho, no Facebook? 2.000 e pouco, né? Eu tenho uns quase 4.000. Outra pessoa tem tantos, E por mais que a gente alcance assim, ó, 100 mil, 1 milhão, 1 milhão é bastante, 2 milhões de pessoas, se uma alma for alcançada, É muita coisa. já tem festa no céu, meu amigo. Show? Meu grande abraço. Desculpem aí os erros, os equívocos, né? Não sou um orador de primeira, mas nós estamos buscando levar alguma coisa importante. E se você acredita nisso junto conosco, cara, tá na hora de você se mexer. Tá na hora de eu se mexer. Tá na hora de quando a gente vê o faminto, a gente alimentar. Tá na hora de quando a gente vê o desagasalhado, a gente agasalhar. Tá na hora de quando a gente vê uma rifa, que seja de alguma pessoa que tá precisando de alguma coisa, a gente ajude. E talvez até se mover antes que aquela pessoa peça ajuda. Show? Muito obrigado. Compartilhe. Valeu.